A vida de Boruto mudou completamente nos últimos capítulos. Não só o personagem passou por uma situação muito complicada ao morrer e voltar à vida, mas ele também se tornou um Otsutsuki completo e autêntico. Porém, muitos fãs já se perguntam o que tudo isso vai proporcionar ao Boruto, quais técnicas e habilidades ele vai ter agora que é um Otsutsuki completo. Bom, é o que a gente agora vai tentar discutir no vídeo de hoje. Se estiver chegando agora, cara, considere se inscrever no canal, deixar o like e também ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque a gente tá sempre fazendo vídeo desse tipo. Então se você gosta de Boruto e Naruto, aqui é o lugar certo para você. Se inscreva no canal e dá essa força aqui pra gente, beleza? Mas beleza, então bora lá direto ao tema desse vídeo. Muita gente já tá se perguntando o que o Boruto vai poder fazer agora que ele é um Otsutsuki completo. Algumas pessoas não entenderam que o Boruto de fato se tornou um Otsutsuki autêntico e outras já querem saber o que o Boruto vai ser capaz de fazer agora. Então, longe de fazer teorias mirabolantes e pirar aqui, a gente vai se basear no que um Otsutsuki pode fazer basicamente e também levar como base a situação do Boruto. Tudo isso para tentar criar o cenário mais coerente pro Boruto atualmente. Então, pelo título do vídeo, vocês já devem estar vendo que eu coloquei habilidades que o Boruto deve receber. Eu não tô cravando nada e apesar de eu usar como base tudo que o Boruto passou até aqui e a sua situação, absolutamente ninguém tem como prever tudo que o Boruto vai ter daqui pra frente, simplesmente porque o autor vai ter a liberdade aí total pra implementar coisas novas, inclusive. Mas antes da gente listar aqui as 5 habilidades que o Boruto deve receber agora, que é um Otsutsuki, pelo menos as habilidades que eu achei mais coerente e que eu penso, levando vários fatores em consideração, que é muito provável que ele receba, a gente precisa deixar uma coisa bem clara nesse início de vídeo. O Boruto, ele é um Otsutsuki, ponto. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer meio óbvio, mas é porque tem muita gente dentro da comunidade que realmente está duvidando que o Boruto é um Otsutsuki. Assim, claro que não dá para confiar completamente no Momoshiki, existe sim a possibilidade dele simplesmente estar escondendo informações importantes do Boruto por conveniência pura. A gente sabe que o Momoshiki não é um ser confiável, mas levando em conta toda a situação complicada que o Boruto passou, ficou bem evidente para mim que no último capítulo o autor ele tentou ali explicar pra gente basicamente o que aconteceu com o Boruto. Então, pra mim, aquelas informações são de fato verídicas, até porque iria confundir bastante. Tanto é que ele faz questão de deixar claro que o Boruto nunca mais poderia voltar à vida da forma que ele voltou. O Momoshiki deixa isso claro, simplesmente pra gente não achar que isso poderia acontecer futuramente, que o Boruto poderia voltar à vida em qualquer ocasião. Dito isso, então, a gente precisa levar em consideração o fato nu e cru, que é o seguinte: o Momoshiki chega pro Boruto e explica como conseguiu regenerá-lo. Ele explica que faltava 18% dos dados do próprio Momoshiki para serem transferidos para o Boruto descompactados, para que assim o Momoshiki pudesse renascer. Só que se o Boruto morresse, o Momoshiki iria morrer, então não iria adiantar de nada e a extração não seria completada. Então o que ele fez? Basicamente, como ele explica, ele pegou os 18% restantes dos dados do próprio Momoshiki, que seriam reservados para o seu renascimento, e ele converteu para os dados do próprio Boruto, para poder criar um novo tecido celular e regenerar o ferimento do Boruto. Dessa forma, ele não pode mais renascer, e ele mesmo confirma isso. É impossível para o Momoshiki voltar à vida, já que ele teve que usar esses 18% restantes dos dados que seriam para ele e converteu nos dados do Boruto, deixando claro que seria impossível que 100% dos dados purinho ali do Momoshiki fossem transferidos para o Boruto, ou seja, a extração não teria como ser completada e o Momoshiki não poderia mais renascer. Só que apesar desses 18% dos dados terem sido convertidos em dados do Boruto, como o Momoshiki explica, eles originalmente eram dados Otsutsuki, reservados para o Momoshiki, reservados para ele poder renascer. E apesar do Momoshiki não poder mais voltar à vida, por conta de tudo que ele fez e explicou pro Boruto, o Boruto de qualquer forma era 100% Otsutsuki, porque, como eu acabei de explicar, esses dados, os 18% restantes, eles possuíam origem Otsutsuki, originalmente eram dados Otsutsuki, então de qualquer maneira, o Boruto é um Otsutsuki autêntico e puro. O Momoshiki ele é enfático em afirmar isso. Então fica claro que o Boruto, a partir de hoje, é um Otsutsuki. Ele já era praticamente um Otsutsuki
Otsutsuki, assim como o Kawaki, que tinha 80% da extração completada, e eles já poderiam ser usados inclusive como sacrifício pro 10 caudas, um sacrifício vivo, o que significava que eles já eram praticamente Otsutsuki, e o Boruto, agora que completou 100% da extração praticamente, ele já é um Otsutsuki completo e puro. Então, já sabendo que o Boruto é um Otsutsuki puro, a gente já pode usar isso como base para tentar prever o que ele vai herdar de habilidades no futuro, e começando finalmente pela primeira delas, atributos físicos mais elevados. Como a gente sabe, o clã Otsutsuki não é um clã comum, a sua genética e corpos são muito privilegiados. Eles possuem uma força e velocidade e resistência muito maior que um humano comum, obviamente. No caso do Momoshiki, que é o Otsutsuki que descompactou seus dados no Boruto, isso fica muito evidente quando ele chega ali e invade o exame Chunin e acerta um golpe extremamente poderoso no Naruto, isso antes mesmo dele absorver o Kinshiki. E como a gente sabe, o Karma ele também proporciona um aumento nos atributos físicos do usuário, no caso do receptáculo, fazendo com que ele fique mais forte, mais rápido, um pouco mais resistente, enfim. Só que como a gente sabe, o Boruto ele é um Otsutsuki puro, ele é um Otsutsuki completo, e inclusive o Momoshiki afirma que ele já poderia ser usado como um sacrifício para o Juubi, deixando claro então que o seu corpo, toda a sua estrutura já é Otsutsuki, o que significa que teoricamente o Boruto ele já tem que ter uma elevação na sua resistência natural, a sua força, velocidade, não precisa ser algo extremamente overpower, porque como a gente sabe, o caso do Boruto é muito específico, ele é sim 100% Otsutsuki, mas aconteceu todo um malabarismo ali para que ele chegasse a esse estágio, como os 18% dos dados que foram convertidos para dados dele mesmo, mas possuem origem Otsutsuki, o que fazem que na prática ele seja um Otsutsuki puro. Então não vejo muito sentido comparar o Boruto, pelo menos agora, com outros Otsutsukis que já apareceram na obra, como a Kaguya, o Itsuki, o Momoshiki, o Kinshiki, o Urashiki. Ele tem uma situação muito específica e características próprias da sua situação. Ainda assim, como o Momoshiki deixou claro, ele é um Otsutsuki puro e autêntico, ou seja, é natural que a sua genética, que o seu corpo, os seus atributos físicos não sejam mais de um humano comum, ou seja, a sua resistência, força e velocidade obviamente vão estar acima dos seus companheiros, porque ele já não é mais um humano, ele é um Otsutsuki puro. E só pra deixar bem claro aqui, eu não tô falando que o Boruto precisa estar com atributos físicos de forma extremamente elevada, comparado a outros Otsutsukis da obra. Não é isso que eu tô falando que o seu corpo já não é mais um corpo de um humano comum, ou seja, obviamente os seus atributos físicos estão muito maiores do que um humano comum. Indo para a segunda habilidade, seria voo. E calma lá que eu vou explicar o porquê eu acho que o Boruto terá capacidade de usar voo. A gente sabe que essa é uma característica, uma habilidade comum ali dos Otsutsukis. O próprio Boruto já usou essa habilidade quando ele atingiu aquele estágio Borushiki, quando o Momoshiki tomava conta do seu corpo e ele conseguia usar a habilidade de voo. Então, como o Boruto é um Otsutsuki puro, e isso já foi estabelecido e confirmado pelo Momoshiki, ele já pode usar a habilidade de voo, certo? Então, teoricamente sim, mas na prática pode não acontecer da forma como a gente imagina. E para isso eu vou usar o exemplo do Kawaki como base. Como a gente viu em capítulos anteriores, o Kawaki conseguiu utilizar uma habilidade que ele nunca tinha demonstrado antes, a habilidade de apagar a sua assinatura de chakra, assim ele conseguiu sair da vila. A Ada explicou que essa era uma habilidade natural de todos os Otsutskis, só que o Kawaki nunca tinha demonstrado essa habilidade anteriormente, então como ele conseguiu saber que possuía essa habilidade e utilizou? Bom, a Ada tem uma explicação para isso, e ela diz que aquilo poderia ter sido instintivo, e que o Kawaki não deveria estar ciente dessa habilidade ainda. Ela até dá um exemplo de uma espécie que consegue se levantar logo após o seu nascimento, por puro instinto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que basicamente, não necessariamente o Boruto vai ser capaz de usar qualquer habilidade que ele teoricamente possua. Isso porque várias coisas ele vai ter que descobrir por conta própria e ter que contar com seu instinto para poder ativar. A capacidade de voo pode ser uma delas, e pode ser uma parada que o Boruto não consiga usar a todo tempo. Algo que ele consiga usar só de vez em quando, e com o passar do tempo, ele consiga ir aprimorando até conseguir controlar de uma vez por todas. Isso porque talvez o autor não ache interessante colocar essa habilidade pro Boruto agora, mesmo que teoricamente ele possa usar por ser um Otsutsuki, justamente porque daria muita vantagem a ele em diversas situações. E como existe essa brecha de que o usuário precisa
precisa descobrir por conta própria as habilidades que possui e também contar com seu instinto para usá-las, isso pode significar que nem todas as habilidades que o Boruto possui, teoricamente, ele vai conseguir dominar de primeira. Talvez leve um tempo até que seja uma habilidade que ele consiga dominar completamente. Isso se o autor resolver explorar essa habilidade agora, porque é capaz do Boruto por muito tempo nem usar essa habilidade mesmo sendo um Otsutsuki. E como no caso do Kawaki, pode ser algo que ele descubra só no futuro, quando ele for colocado numa situação onde o seu instinto faça ele ativar essa habilidade. A terceira habilidade é uma experiência de batalha Otsutsuki maior. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, é capaz do Boruto ter uma experiência de combate Otsutsuki bem maior daqui pra frente, fazendo com que o seu repertório em batalha e a sua capacidade de luta aumente consideravelmente. Como o Code explicou capítulos atrás, a experiência de combate Otsutsuki é algo que todo receptáculo pode ter acesso se souber usar a essência do Karma, ou seja, usar o Karma da maneira correta. O que é algo bem óbvio, já que como um Otsutsuki, pelo Karma, consegue ir descompactando seus dados no receptáculo que ele marcou, todos os seus dados vão substituindo os dados do receptáculo. Então faz muito sentido que tudo que ele passou, toda a sua experiência, também seja passada para o usuário por meio do Karma. Isso porque quando a extração for completada, ele vai renascer o receptáculo, ou seja, é ele por completo que vai renascer no receptáculo, incluindo tudo. E agora que a extração do Boruto chegou a 100% e ele é um Otsutsuki autêntico, ele possui bem mais dados e informações do Momoshiki do que anteriormente, quando ele tinha 82% dos dados descompactados nele. Agora, ele possui 100%. E como eu falei antes, mesmo que esses dados tenham sido convertidos em dados do Boruto, como o Momoshiki explica, ainda originalmente são dados Otsutsuki, ou seja, o Boruto é 100% Otsutsuki, então ele possui muito mais informações do Momoshiki para poder utilizar e extrair mais da sua experiência de batalha. E só para concluir essa parte, eu vou usar um exemplo simples. Vamos pegar o Boruto em dois períodos de tempo diferentes. Vamos supor que o Boruto de um tempo atrás tinha, sei lá, 45% dos dados do Momoshiki descompactados nele. E vamos pegar o Boruto antes dessa batalha aí contra o Code, quando ele tinha 80% dos dados descompactados nele do Momoshiki. É lógico e bem óbvio que o Boruto iria conseguir extrair muito mais da experiência de batalha Otsutsuki quando a descompactação estava em 80% do que 45%, simplesmente porque ele teria muito mais dados e informações Otsutsuki para poder extrair essa experiência. Isso, claro, se ele já soubesse desse truque e soubesse utilizar o Karma da maneira correta. Na realidade, isso vale para qualquer receptáculo. Só tô usando o exemplo do Boruto para ficar mais simples de entender. Então é bem óbvio, quanto maior a descompactação, quanto mais dados o usuário, o receptáculo possui, utilizando o Karma da maneira correta, mais acesso à experiência de batalha Otsutsuki ele terá. E é basicamente isso que pode acontecer com o Boruto agora. Justamente porque quanto mais alta a descompactação, a porcentagem da descompactação, mais completo é o Karma, mais completo são as informações contidas no Karma, ou seja, mais acesso à experiência de combate Otsutsuki, uma experiência mais completa o receptáculo terá se usar o Karma da maneira correta. Quarta habilidade, apagar a assinatura de chakra. Essa aqui é bem óbvia, como eu acabei de comentar, o Kawaki demonstrou essa habilidade no capítulo 61 e a Eida deixa claro que é uma habilidade comum entre os Otsutsukis, ou seja, o Boruto teoricamente possui agora que ele é um Otsutsuki completo. Na realidade, o Kawaki quando utilizou essa habilidade, ele não era 100% Otsutsuki, o Kawaki não é 100% Otsutsuki ainda agora, ele tinha mais ou menos 80% da descompactação completa. Então, teoricamente, o Boruto, até antes mesmo de ser 100% Otsutsuki, quem sabe poderia já usar essa habilidade, que de acordo com a Eida, é uma habilidade comum entre os Otsutsukis, mas como ela mesmo diz, o Kawaki não deveria estar ciente dessa habilidade quando usou e deve ter usado por instinto, e usando essa mesma lógica, é capaz que o Boruto só tenha noção dessa habilidade num momento, numa situação onde o seu instinto aflore e ele
consiga ativá-la por instinto da mesma forma que o Kawaki usou numa situação onde ele precisava. E para concluir aqui, a quinta habilidade que o Boruto deve receber é o Rinnegan e talvez outras técnicas do Momoshiki. Essa aqui eu acho que pode assustar algumas pessoas que, como sabem que o Boruto vai receber o Jogan de forma definitiva em algum momento, meio que não dão tanta importância pro Rinnegan. Só que assim, a gente precisa levar em consideração o caso do Kawaki. Basicamente o Kawaki despertou o Doujutsu do Ishiki e várias das suas habilidades. Mas como eu falei, não é uma regra. A capacidade da utilização das técnicas por parte dos receptáculos aparenta ser muito mais uma questão de instinto do que qualquer outra coisa, no sentido de que o receptáculo pode ter acesso teoricamente a diversas técnicas, mas ele mesmo vai ter que descobrir que possui essas técnicas e ativá-las do seu modo. Então de repente o Boruto já poderia usar diversas técnicas do Momoshiki antes inclusive de se tornar 100% Otsutsuki, só que ele não conseguiu usar porque ele simplesmente não sabia que poderia usar ou porque não era o momento. Mas agora que ele atingiu 100% da extração, é muito possível que ele use no futuro, porque não faz sentido o Kawaki ter as habilidades do Ishiki e o Boruto não utilizar nenhuma habilidade do Momoshiki futuramente. E como o Rinnegan era uma das principais habilidades do Momoshiki, o principal Doujutsu que ele possuía ali, além do Byakugan, é possível que o Boruto herde esse Doujutsu. Isso é claro, além das outras habilidades do Momoshiki, como o Inukai Takeru no Mikoto, que é aquele cão selvagem, aqueles cães selvagens que o Momoshiki usa, e por aí vai. Mas mano, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado e curtido a proposta do vídeo. Lembrem que nenhuma dessas habilidades é certeza, eu não tô cravando nada. Basicamente tô pegando informações que a gente tem na obra, levando em consideração os fatos, a situação do Boruto e tentando chegar aí num cenário bem coerente das habilidades que o Boruto pode ter daqui pra frente. Mas como eu deixei bem claro nesse vídeo, não é porque ele possui teoricamente uma habilidade que ele necessariamente já precisa ativar logo agora, não é assim. Muitas delas podem ser ativadas com o tempo pelo instinto mesmo do Boruto numa situação onde ele precise, enfim. Mas deixem aí nos comentários as habilidades que vocês mais querem que o Boruto desperte ou as habilidades que vocês acham que o Boruto vai despertar e que não tá aqui no vídeo por alguma razão. Simplesmente porque o vídeo tá enorme. É isso, cara. Se chegou agora, se inscreva no canal. Considere se inscrever no canal pra dar essa força. Deixar o like, velho. Isso ajuda muito. Então, se você tá assistindo o vídeo até aqui, por favor, eu te peço pra você deixar o like, porque isso faz toda a diferença pra mim. E também ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos, porque a gente ainda vai lançar muito conteúdo sobre vários temas que ficaram em aberto no último capítulo do mangá. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo todo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Fui!